Você está se declarando culpado porque é culpado? Sim. Pouco mais de 6 meses depois que Bryan Kohberger admitiu ter assassinado 4 estudantes da Universidade de Idaho, as famílias desses estudantes estão indo à justiça, processando a universidade que trouxe Kohberger para o noroeste do Pacífico. Analiso as alegações das famílias no processo explosivo e os principais alertas que motivaram a ação. Bem-vindos ao Law and Crime, sou Angelette Levy, já era esperado e agora é oficial. As famílias de Kaylee Gonçalves, Maddie Mogan, Shanna Kernodle e Ethan Chapin processaram a Universidade Estadual de Washington por morte por negligência. Bryan Kohberger agora admitiu ter matado os 4 estudantes na madrugada de 13 de novembro de 2022 pessoas, que, ao que parece, ele nunca conheceu. Kohberger estava no primeiro semestre do doutorado em criminologia na Universidade Estadual de Washington. Segundo registros da Polícia Estadual de Idaho, o campo de estudo de Kohberger era invasão sexual. Segundo estudantes e professores ouvidos por investigadores na WSU, ele falava muito sobre isso. Contei sobre as entrevistas com estudantes e funcionários no ano passado após recebermos os relatórios. Foram impressionantes, com alertas por toda parte, quase em neon. Uma colega de pós-graduação descreveu Kohberger como um possível futuro estuprador. Essa é uma citação direta. Esses relatórios investigativos serviram de base para o processo em que as famílias de Maddie, Kaylee, Shanna e Ethan afirmam que a WSU trouxe Kohberger para o estado de Washington. E quando perceberam que tinham um problema nas mãos, não fizeram o suficiente para se livrar dele. Segundo relatórios e processo, o plano era manter Kohberger como assistente de ensino até o fim do semestre de outono de 2022. Isso foi em dezembro de 2022, um mês após os assassinatos. Depois, o Departamento de Criminologia não renovaria seu financiamento. Isso teria mandado Kohberger de volta para a Pensilvânia, provavelmente para os pais dele agora. Um professor da Universidade Estadual de Washington disse à Polícia Estadual de Idaho que temia um processo de Kohberger caso o dispensassem cedo. Veja onde chegamos. As 4 famílias estão unidas, processando a WSU, alegando que o corpo docente deixou Kohberger perseguir as vítimas e planejar os assassinatos por meses. O processo afirma que os documentos do Instituto de Segurança Pública retratam um quadro profundamente perturbador do impressionante nível de paralisia organizacional e inação. Começa o processo. O caso trata do assassinato violento de 4 estudantes da Universidade de Idaho por uma funcionária da WSU, conhecida por histórico de ameaças, perseguição e comportamento predatório. Pullman, Washington está a poucos quilômetros de Moscow, Idaho, onde fica a Universidade de Idaho. Juntas formam a comunidade Pullman Moscow. Quase imediatamente após sua chegada à comunidade Pullman Moscow, Kohberger desenvolveu uma reputação por comportamento discriminatório, de assédio e perseguição, causando um medo considerável entre jovens estudantes do sexo feminino e colegas funcionárias da WSU, tornando necessária a escolta regular de segurança para várias mulheres. Apesar de receber ao menos 13 denúncias formais sobre o comportamento inadequado, predatório e ameaçador de Kohberger, a WSU não respondeu de forma significativa e permitiu que sua conduta piorasse sem controle. O processo destaca o passado de Kohberger na Pensilvânia, seus anos difíceis na adolescência e o histórico de dependência antes da WSU trazê-lo para Pullman Moscow. Ele tinha histórico de dependência de heroína, já foi preso por roubo e fez várias postagens em fóruns online ao longo dos anos sobre sua incapacidade de sentir emoções e pensamentos perturbadores. Ele foi removido de um programa vocacional no ensino médio por causa de problemas com mulheres. Mais tarde, o comportamento dele com jovens mulheres alarmou tanto os donos de negócios locais que funcionários começaram a registrar eletronicamente e avisar as colegas quando ele chegava. Ele também havia cursado um mestrado em criminologia, onde demonstrou uma fascinação particular por assassinos em série, um ponto-chave deste processo judicial. Os advogados dizem que foi a Universidade Estadual de Washington, WSU, que trouxe Kohberger para a região. Moscou e Pullman, apesar de estarem em estados diferentes, formavam uma grande comunidade, separadas apenas por uma estrada e uma linha estadual. Sem a WSU, o processo afirma que Kohberger nunca teria estado lá.
Eles o contrataram, deram emprego e seguro de saúde. Logo após sua chegada, o processo diz que Koberger assustava mulheres no campus. O processo diz que ele ficava perto das mesas das mulheres, pairava sobre elas, bloqueava as saídas dos escritórios. E uma delas, como eu contei pra vocês em um episódio anterior do Crime Fix, afirmou que Koberger ia até o escritório dela e tentava conversar com ela sobre Ted Bundy, o notório serial killer responsável por dezenas de assassinatos, incluindo o caso Chi Omega, onde matou 2 irmãs da fraternidade e atacou outras. Em Tallahassee, Flórida, o processo afirma que Koberger seguia alunas até seus carros. Após as 17, escoltas foram organizadas para algumas alunas, pois ele as deixava muito desconfortáveis. O processo afirma que uma aluna saiu de uma sala de aula chorando porque Koberger a atacou verbalmente. Ele foi descrito como muito irritado, como se acumulasse raiva, diz o processo. Uma aluna relatou que contou ao seu chefe que Koberger a havia seguido e, em resposta, foi orientada a não ficar sozinha com Koberger. Sugeriram que a segurança do campus a acompanhasse. A estudante relatou que foi informada sobre reclamações semelhantes de outras pessoas. E o processo afirma que havia um código entre os funcionários da WSU sobre Koberger, segundo o processo. Em mais de uma ocasião, funcionários da WSU permaneciam em uma sala onde Koberger estava interagindo com um de seus colegas, por receio de deixar a colega sozinha com ele. Em outra ocasião, uma funcionária da WSU disse à colega para lhe enviar um e-mail com o assunto 911 se precisasse de ajuda por causa de Koberger. Em outra ocasião, uma estudante da WSU se escondeu no banheiro para fugir de Koberger devido a seus comportamentos assustadores. O processo diz que os professores de criminologia da WSU sabiam do grande problema em setembro e outubro e planejavam intervir. O processo diz que o Escritório de Conformidade e Direitos Civis da WSU recebeu 13 reclamações sobre Koberger, mas o responsável admitiu não ter feito nada nem se encontrado com Brian Koberger. Nesta parte, é citada uma professora da WSU entrevistada pela Polícia Estadual de Idaho, cuja análise impressionante de Brian Koberger consta no processo. Uma pós-graduanda relatou questionar por que líderes do Departamento de Justiça Criminal da WSU não enfrentaram o comportamento de Koberger. Durante uma das reuniões de professores em que Koberger foi amplamente debatido, uma professora afirmou: "Podem anotar, eu trabalho com predadores. Se ele receber um doutorado, é provável que, como futuro professor, acusem-no de assédio, perseguição e abuso sexual de alunas." A professora da WSU acreditava que Koberger já perseguia pessoas. O processo afirma que a WSU deveria ter controlado Koberger, seu empregado, mas não fez isso. Uma parte do processo diz, segundo as políticas da WSU, Koberger precisava preencher uma declaração de má conduta sexual como condição de emprego. Antes de ser contratado, ele precisava informar se era investigado ou acusado de má conduta sexual. A omissão de informações completas e precisas nessa declaração pode resultar na WSU retirar a oferta de emprego. O processo também destaca que a WSU tem uma política que exige verificações de antecedentes para seus funcionários, afirma o processo. Se a WSU tivesse feito uma verificação completa de antecedentes antes de contratar sobre Koberger, provavelmente teria mostrado sinais de alerta e o risco de contratá-lo e trazê-lo para Pullman e Moscow. O processo contra a WSU alega morte por negligência, indignação e 9 violações por não prevenir o stalking. Há várias imagens no processo, incluindo o plano de melhorias. A WSU colocou Koberger sob supervisão, pois planejavam dispensá-lo no fim do semestre, exigindo reuniões semanais com um supervisor. Além disso, a capa do Manual de Políticas e Procedimentos da Pós-Graduação da WSU. Koberger recebeu uma notificação de invasão ao ser preso, informando que não pode mais entrar na universidade. Também há reportagens sobre um sargento da polícia da WSU que renunciou devido a alegações de má conduta sexual, afirma o processo. O histórico recente da universidade em denúncias de má conduta sexual influenciou o tratamento dado a Koberger pela instituição. O chefe também renunciou nesse caso. O processo também expõe a obsessão de Koberger por serial killers, como Danny Rowling, o estripador de Gainesville, que vestia preto e matava universitárias com uma faca K-Bar.
Como Koberger, Rowling entrou em uma casa por uma porta de vidro deslizante usando máscara. O processo também discute a fixação de Koberger por pornografia não consensual, cujas buscas foram encontradas em seu celular, disseram os advogados das famílias em um comunicado. As informações que agora vêm à tona traçam um quadro perturbador de inação institucional diante de repetidos e graves alertas. Essas falhas ocorreram por falta de responsabilidade e prestação de contas em momentos críticos, não por ausência de autoridade ou mecanismos de proteção. As famílias das vítimas se uniram para buscar transparência, responsabilização e reformas. Esse esforço não é sobre vingança ou especulação. Trata-se de garantir que as instituições responsáveis pela segurança dos jovens levem as ameaças a sério e ajam de forma decisiva quando houver sinais de alerta. Certo, vamos discutir essa morte por negligência. Processo movido pelas famílias das 4 vítimas daqueles assassinatos em Idaho. Um caso realmente terrível. Quero chamar João Dia. Ele é advogado criminal, mas tem experiência em casos de morte por negligência. João, quais são seus pensamentos iniciais? Este é um processo de 126 páginas repleto de informações. Basicamente, eles dizem: olhem, Universidade Estadual de Washington. Eles sabiam que tinham um predador em suas mãos. Eles o chamaram de um potencial futuro estuprador. Eles literalmente só deram ao cara um plano de melhoria. Certo, obrigado por me receber. É isso mesmo. É um processo judicial fascinante e trágico ao mesmo tempo. A história que se desenrola é das famílias das vítimas dizendo, basicamente, Estado de Washington, por que vocês não intervieram? Por que não fizeram nada? Havia esses sinais de alerta, sinais enormes sobre Koberger, e as famílias dizem que a universidade deveria ter feito algo além de simplesmente criar um plano de melhoria. Algo poderia ter interferido e as vítimas estariam vivas hoje. É trágico ler tudo isso. Isso realmente levanta questões sobre quais responsabilidades a universidade tinha de agir e por que não agiu. Então, John, uma das grandes ironias aqui é que esse processo, sabe, depende fortemente desses documentos da Polícia Estadual de Idaho que foram divulgados no ano passado. Neles, há essas entrevistas com professores, funcionários e alunos da Universidade Estadual de Washington. E uma das coisas impressionantes ali é que cita a supervisora de Koberger dizendo, sabe, eu tenho medo, sabe, se expulsarmos ele agora, pode haver um processo civil. Então, eles optam por esse plano de melhoria, entregam esse plano de melhoria para ele, e é como se tivessem esse grande plano. Eles meio que não acham que ele vai se sair bem nesse plano de melhoria, então eles simplesmente vão dispensá-lo no final do semestre, não renovar a bolsa dele. Apesar das 13 reclamações, o Escritório de Conformidade e Direitos Civis aparentemente não as tratou nem se reuniu com ele. Apesar dessas denúncias de perseguição e coisas assim, eles estavam preocupados com o processo do Koberger. Agora eles estão lidando com o processo das famílias dos 4 estudantes universitários assassinados. Então, o que você acha disso? Certo? Bem, isso só destaca que a universidade estava agindo por medo, não por medo de que Koberger fizesse algo drástico, perigoso e trágico como ele fez. Eles estavam agindo por medo de que, de alguma forma, se tomassem alguma atitude, se interviessem, seriam processados por Koberger. E quero dizer, é bizarro ler isso e acompanhar a lógica, que é o que a universidade está dizendo. Sabe, nós temos medo desse cara. Não porque ele possa fazer algo violento, não porque ele possa ser perigoso, mas porque podemos acabar em um tribunal, em uma sala de audiência, se tomarmos alguma atitude contra ele. Isso não acontecia isoladamente. Ele estava no radar deles, ele estava em vários radares como alguém que era problemático, para dizer o mínimo, e isso é um eufemismo. Mesmo assim, você percebe que esses burocratas da universidade estavam tão assustados que basicamente só ficaram parados de braços cruzados. Se você é da família das vítimas, imagina o nível de frustração. Sabendo o que a universidade sabia, sabendo quantas pessoas na universidade, quantos administradores tinham informação e não fizeram nada. Então dá para entender de onde isso vem. E você também pode imaginar uma universidade que ficou paralisada de medo de um processo judicial, quando, segundo as famílias, deveria ter tomado uma atitude e intervido. A alegação neste processo é que a Universidade Estadual de Washington também enfrenta problemas semelhantes, como assédio sexual, sabe, com o Departamento de Polícia. Houve um caso de um policial tendo relações sexuais com uma vítima, sabe? Também houve outras manchetes sobre assédio sexual. A presidente da universidade afirmou: não vamos tolerar isso.
já ocorreu antes. Assim, eles resumem o contexto. Essa universidade tem um problema institucional e uma cultura de não lidar corretamente com as situações. Isso ajuda as famílias. Certo? Bem, sabe, é o pano de fundo, é o contexto do que está acontecendo. E você tem que lembrar da confissão que Koberger fez que o salvou da pena de morte. Também poupou a família de passar por um julgamento, mas ao mesmo tempo também não permitiu, do ponto de vista da família, uma exposição completa do ocorrido. Alguns afirmam que, sem julgamento, o processo civil contra a universidade pode ser a melhor forma de obter reparação, algum tipo de justiça no contexto do que aconteceu, algum tipo de justiça pela ideia de que, se a universidade tinha todas essas informações, por que ninguém interveio? E se o contexto também era de que a universidade tinha esses problemas graves, questões sérias, isso aponta para uma falha desde o topo até embaixo. Então dá para entender por que a família está buscando algum tipo de justiça, porque eles não necessariamente conseguiram isso. Com um julgamento que terminou em condenação, houve um acordo. Mas eu acho que dá para argumentar que, se tivesse havido um julgamento, eles teriam pelo menos um pouco mais de satisfação. Então o processo civil pode ser a próxima melhor opção. Culpar a universidade por falhas da alta administração pode dar a eles uma justiça que talvez não teriam de outro modo. E eles só descobriram tudo isso, a gravidade da situação, muito tempo depois, bem depois do acordo judicial. Então, tenho certeza de que há uma certa raiva por parte dessas famílias também. Tipo, meu Deus, olha só, olha isso, que bagunça. Também há uma alegação de violação do título 9 aqui, por causa da perseguição. Ele está no campus e há reclamações de que persegue mulheres até seus carros. Quero dizer, essas são criminólogas do Departamento de Criminologia, rotulando-o como um possível predador futuro, possível estuprador futuro, esse tipo de coisa. É tipo, vamos esperar até o fim do semestre. Não estou dizendo que alguma delas pensou, ele vai sair e matar 4 lindas universitárias. Mas vamos lá, quero dizer, essas pessoas são especialistas? Eles são especialistas e isso torna tudo ainda mais horrível, pois essas pessoas, esse era o campo deles, eram as coisas que eles estudaram e eram essas pessoas que estavam observando isso e as reclamações que estavam se acumulando. A denúncia do título 9 sobre violência parece, sabe, dentro do contexto das coisas. 4 jovens doces foram assassinados e a denúncia pelo título 9 é uma forma da família buscar justiça. Ao dizer para a universidade, vocês tinham a obrigação de proteger nossos estudantes e violaram essa obrigação ao não tomar algum tipo de atitude contra Koberger. Então, embora possa parecer algo meio técnico alegar uma violação do título 9, é uma das cartas que as famílias podem usar para lutar contra essa injustiça incrivelmente horrível. E se eles não podem responsabilizar mais o Koberger porque ele já foi condenado, eles podem responsabilizar a instituição onde esses estudantes estavam matriculados e achavam que estariam protegidos. Então você pode entender de onde a família está vindo, dizendo para a universidade: vocês não cumpriram suas obrigações de proteger nossos filhos. Mas se você é a universidade, como você se defende disso? Quero dizer, essa é complicada. Quero dizer, você tem seus próprios funcionários dizendo isso. Pensávamos que ele era um predador. Não podemos dar um doutorado para ele. Certo? É difícil defender. Provavelmente será resolvido antes do julgamento. Afinal, quais são as defesas da universidade? Como prever o futuro? E assim por diante. Ao mesmo tempo, havia várias maneiras pelas quais o próprio departamento de criminologia deles, o próprio especialista em criminologia deles, estava prevendo o futuro. Os administradores da universidade não ouviram. Então não é algo que eu gostaria de defender do lado da universidade, porque houve tantas falhas, houve tantos fracassos ao longo do caminho. Se tivessem prestado atenção, entenderiam o ponto de vista da família. Se a universidade tivesse notado, os 4 estariam vivos. E essa é a parte mais revoltante disso tudo. Não havia motivo para que aqueles 4 jovens. Eu os chamo de crianças porque eles estavam na faculdade, mas não há motivo para eles estarem mortos, exceto pelo que aconteceu. É horrível. John Day, muito obrigada. Obrigado por me receber. A Washington State University ainda não respondeu ao processo. Encerramos este episódio de Direito e Crime. Eu sou Angelette Levy. Obrigada por acompanhar.
Você pode nos assistir e ouvir no Spotify e no YouTube. Até a próxima!